Cavernas são lugares cheios de mistério, e você não vai acreditar no que esses exploradores encontraram dentro delas. Restos inexplicáveis, entidades assustadoras e descobertas tão perturbadoras que dizem até que carregam uma espécie de maldição. Número 1. Esqueleto gigante. No ano passado, arqueólogos seguiram até uma caverna localizada em um deserto no Marrocos. Enquanto escavavam artefatos antigos, acabaram se deparando com um esqueleto de aproximadamente 8,5 metros de comprimento. À primeira vista parecia humano, mas era absurdamente grande. Essa descoberta chocante levantou várias perguntas sobre a existência de gigantes na antiguidade. Os pesquisadores começaram a considerar se criaturas gigantes realmente viveram antes de nós, ou até mesmo se os humanos poderiam ter alguma ligação com eles. O esqueleto acabou levado para um laboratório para análises mais detalhadas. Até agora, nenhuma outra informação apareceu. Número 2. Estátua misteriosa. Agora observe essa descoberta impressionante no Peru. Historiadores nunca haviam documentado completamente esse sistema de cavernas, principalmente porque muitas de suas câmaras haviam desabado anos atrás. Então, quando espeleólogos entraram ali, esperavam encontrar apenas passagens destruídas, mas o que encontraram era muito diferente. Eles descobriram uma câmara escondida contendo uma estátua. A figura parecia estar ajoelhada, com as mãos erguidas em uma posição de adoração. O mais estranho é que, enquanto o restante das cavernas estava em ruínas, essa câmara permaneceu completamente intacta. Essa descoberta fez com que o local passasse a ser visto com novos olhos pelos historiadores. Número 3. Cavernas de cristal. Em 2021, um vídeo apareceu no canal de Mike Corey, Fearless and Far, onde ele explorava cavernas ao lado da criadora de conteúdo Eva Zubek. No interior da zona rural da Ucrânia, existem cavernas de gesso repletas de cristais brilhantes, e eles decidiram explorá-las. Mas eles não imaginavam que havia algo além dos cristais. Dentro das cavernas, encontraram várias estátuas perturbadoras. O lugar já era estranho, mas piorou. Guiados por um morador local, chegaram até uma enorme estátua de Minotauro. Quanto mais avançavam, mais percebiam que aquilo não era um local comum. O guia revelou que eles eram os primeiros turistas a ver aquele ponto escondido. Isso tornou a experiência ainda mais marcante e assustadora. Número 4. Fantasma da caverna. Um caçador de fantasmas chamado Zen entrou em uma caverna em Oman, uma região conhecida por histórias sobre gênios ou djinns. O objetivo dele era registrar atividades paranormais e relacioná-las às lendas locais. Lá no fundo da caverna, ele encontrou algo perturbador. Uma figura que parecia um homem sendo possuído. A entidade tinha aparência pálida e estava coberta por roupas escuras. Zayn explicou à equipe que esse tipo de entidade existiria muito antes dos humanos e que agora habitaria cavernas como aquela. Eles registraram tudo e saíram, já que não estavam ali para lidar diretamente com essas forças. Número 5. Mistério gigante. Em 2023, o criador de conteúdo Ryan Osmond explorou cavernas na Tailândia. Essas formações rochosas têm milhões de anos, datando de períodos geológicos muito antigos. Durante a exploração, ele encontrou um enorme esqueleto. Ao redor dele, parecia haver uma estrutura semelhante à coluna de uma serpente gigante enrolada. O local se tornou uma das atrações mais curiosas da região. Algumas pessoas acreditam que isso seja prova de gigantes do passado, mas Ryan acredita que pode ser apenas uma mistura de fatos com imaginação. E você, o que acha? Número 6. Brinquedos assustadores. O dono de um canal de exploração entrou em uma antiga mina de zinco abandonada no sudoeste dos Estados Unidos. O local já havia sido considerado um possível abrigo nuclear durante a década de 1960. Enquanto explorava, ele encontrou algo estranho: bonecas e brinquedos espalhados pelo chão. Ele tentou entender o motivo daquilo estar ali. Seria algum tipo de ritual? Mas os objetos não pareciam antigos o suficiente para isso. Sem respostas, ele decidiu continuar a exploração. Número 7. Aparição de Skinwalker. 2 exploradores seguiram até uma mina abandonada na Califórnia, que funcionou no final do século XIX e acabou fechada por razões desconhecidas. Ao chegarem na entrada, viram algo aterrorizante. Uma figura alta, pálida, com olhos brilhantes, estava parada na escuridão. A aparição durou apenas alguns segundos, mas isso bastou para assustá-los profundamente. Eles suspeitaram que aquilo poderia ser um Skinwalker. Com medo, abandonaram a exploração imediatamente. Número 8. Criatura no túnel.
O criador de conteúdo Papa Jake entrou em um túnel supostamente assombrado em 4 de janeiro de 2017. Dentro do túnel, ele e sua equipe viram uma figura alta e pálida à distância. Parecia claramente a criatura conhecida como Rake. O medo aumentou quando a entidade começou a se aproximar. Sem pensar duas vezes, eles fugiram do local. O que era para ser apenas uma aventura, acabou se tornando uma das experiências mais assustadoras do canal. Número 9. Registro assombrado. Essa gravação antiga, feita em 2001, mostra mineiros explorando uma mina abandonada que passaria por reforma. Durante as fotos, um deles capturou algo inesperado. Uma figura pálida apareceu na imagem. Não tinha traços definidos, apenas uma forma branca. Após isso, o plano de reconstrução acabou abandonado. Número 10. Estátua de anjo. Mineiros na Rússia encontraram algo surpreendente ao escavar uma região rica em diamantes. Eles desenterraram uma estátua que parecia representar um anjo, com grandes asas esculpidas. Apesar de estar em uma área antiga, o material da estátua estava perfeitamente preservado. Isso levantou a questão: seria essa descoberta mais valiosa que os próprios diamantes? Número 11. Bruxa no bueiro. 2 amigos entraram em um canal de drenagem porque estavam procurando o gato que havia sumido. Só que, em vez de encontrarem o animal, deram de cara com algo muito mais assustador. Sentada dentro do canal, havia uma figura parecida com uma bruxa, vestida de branco, com um rosto realmente perturbador. No momento em que ela percebeu a presença deles, se levantou. Ficou claro que eles tinham invadido o lugar onde aquela criatura estava. Então, ela dobrou o corpo em um ângulo horrível, quase como se estivesse tentando expulsá-los dali pelo medo. E conseguiu. Os 2 desistiram de procurar o gato e fugiram do local imediatamente. Número 12. Perdido nas catacumbas. Debaixo de Paris existe um enorme e aterrorizante labirinto de túneis antigos conhecido como catacumbas. No começo da década de 1990, exploradores conhecidos como catáfilos teriam encontrado uma câmera de vídeo perdida nesses túneis. As imagens em preto e branco mostravam um homem andando sozinho pelos corredores subterrâneos. Com o passar do tempo, a respiração dele ficava cada vez mais alta. Ele começava a andar mais rápido. Depois, passava a correr. Parecia estar desesperado, como se estivesse tentando escapar de alguma coisa. De repente, a câmera caía no chão e continuava gravando. Não ficou claro se ele estava fugindo de algo invisível ou se havia entrado em pânico por estar perdido. Mais tarde, o cineasta Francis Friedland decidiu investigar o caso. Ele entrou nas catacumbas com outros catáfilos e tentou seguir pistas nos mesmos corredores mostrados na fita, mas não encontrou nenhum sinal do homem desaparecido. O mistério nunca teve solução. E talvez nunca tenha, porque existem quilômetros e mais quilômetros de túneis ali embaixo. Número 13. Monstro do esgoto. Esse vídeo veio do canal da plataforma YouTube Connor Does Adventure. Certa noite, Connor e um amigo estavam em uma área deserta quando viram um velho esgoto. Eles acharam que seria divertido explorá-lo, mas estavam completamente errados. Ao se aproximarem, perceberam algo rastejando sobre a grade. Era uma figura pálida e assustadora, diferente de qualquer animal que conheciam. Tinha uma aparência estranhamente humanoide. Só de ver aquilo, os 2 ficaram apavorados e correram sem tentar observar mais de perto. Então, o que você acha que eles encontraram naquela noite? Número 14. Caverna escondida. Na Indonésia, existe um local restrito, cercado por rumores estranhos. As pessoas dizem que há uma caverna escondida ali, e que qualquer um que entra nela desaparece. Para Adiputra, essa história parecia falsa e absurda. Mesmo assim, ele e um amigo resolveram seguir até lá para provar que nada de anormal estava acontecendo. Depois de muito procurar, finalmente encontraram a caverna. Mas, ao entrarem, também encontraram algo que preferiam nunca ter visto. Lá no fundo, estava uma criatura cinzenta, parecida com um alienígena. Seus olhos enormes encaravam os 2 enquanto eles se aproximavam. Naquele instante, eles começaram a pensar que talvez os boatos fossem verdadeiros. Talvez aquela entidade fosse mesmo responsável pelo desaparecimento de pessoas. Os 2 saíram correndo antes que a criatura pudesse alcançá-los. Número 15. Cavernas míticas. O criador de conteúdo Wesley Winter explorou as cavernas míticas abandonadas em Qingdao, na China. Dentro delas, encontrou estátuas bastante perturbadoras. Essas esculturas haviam sido colocadas ali na década de 1990,
quando as cavernas funcionavam como uma atração turística artificial bastante popular. Elas representavam figuras míticas do folclore chinês. No entanto, o local acabou abandonado porque muitos visitantes relatavam uma sensação muito incômoda e pesada ali dentro. Por isso, as pessoas deixaram de frequentar o espaço. No vídeo, Wesley também explica que essas cavernas estavam conectadas a uma rede mais antiga de túneis militares e civis de defesa, construída na década de 1980. Hoje, esses túneis estão selados, mas as estátuas decadentes e inquietantes continuam lá. Número 16. Caverna do Ciclope. Olhe para essas esculturas aterrorizantes dentro dessa caverna. A exploradora da plataforma YouTube, do canal Jess's Journey, seguiu até o norte do país de Gales para vê-las de perto. As esculturas davam a impressão de terem sido feitas por deuses antigos, mas a realidade é diferente. Elas foram esculpidas no começo da década de 1820, quando aquelas terras pertenciam a uma família católica muito rica. Depois de uma série de acontecimentos infelizes, a propriedade acabou vendida a um grupo de freiras beneditinas, que usou o local como abadia até 1988. Depois que elas saíram, uma parte da propriedade passou por reforma, mas essas cavernas acabaram abandonadas. Durante a exploração, Jesse encontrou figuras impressionantes, incluindo uma estátua sem cabeça e esculturas marcadas por fumaça. Ela sentiu uma energia pesada e desconfortável no ambiente, o que transformou aquela visita em uma das explorações mais intrigantes do canal. Ela também descobriu que antigamente, tochas eram colocadas em certos pontos da caverna, fazendo a luz sair pela boca de esculturas de leões na entrada. Só de imaginar essa cena já dá para entender por que o lugar parece tão estranho. Número 17. Entidade misteriosa. Será que esse homem realmente registrou um alienígena? Ele era um geólogo que explorava os sistemas de cavernas de calcário no Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, no Vietnã. Enquanto estudava formações rochosas raras, percebeu algo se movendo ao longe, em uma abertura na parede da caverna. Havia uma figura parada ali. A pele parecia completamente escura, mas a cabeça brilhava com uma luz incomum. Não poderia ser outro explorador usando uma lanterna na cabeça, porque ele conhecia muito bem aquelas cavernas e sabia que não havia caminho possível até aquela abertura na rocha. Depois do avistamento, decidiu relatar o caso a biólogos. Número 18. Descoberta antiga. Você está olhando para uma das descobertas mais chocantes da história antiga. Uma equipe de arqueólogos explorava uma caverna próxima às ruínas da civilização do Vale do Indo no dia 1º de setembro de 2007. Eles estavam procurando artefatos que ajudassem a entender melhor os antigos habitantes da região. Mas, em vez disso, encontraram restos guardados dentro de uma antiga caixa de madeira. A criatura parecia ser um unicórnio juvenil. O espécime preservado media 28 centímetros por 16 centímetros e tinha chifres em espiral saindo da cabeça e do focinho. Os pesquisadores documentaram o achado e encaminharam os restos para testes, mas nunca divulgaram mais nenhuma informação. Número 19. Carcaça alienígena. O vídeo é antigo, está em baixa qualidade, e ninguém sabe exatamente quando essa descoberta aconteceu. O que se sabe é que exploradores alegaram ter encontrado isso em cavernas da Sierra de Atapuerca, na Espanha. Esse local é famoso por abrigar alguns dos fósseis mais antigos da Europa. Só que o que apareceu no vídeo não parecia humano de jeito nenhum. O corpo era longo e fino, com um rosto que lembrava o de um alienígena. E o mais estranho é que o corpo parecia muito bem preservado, apesar de o local ter mais de 1 milhão de anos de história geológica. De forma ainda mais estranha, fora esse único vídeo, não existe nenhuma outra informação sobre o que aconteceu depois com a descoberta. Número 20. Senhor do Submundo. Há 2 anos, um criador de conteúdo chamado Luizito Comunica entrou na mina Cerro Rico, em Potosí, na Bolívia, e encontrou essas estátuas assustadoras. As figuras tinham uma aparência sombria, quase como se fossem representações do diabo. Apesar disso, essas estátuas têm um significado profundo para os mineiros bolivianos. Elas são conhecidas como estátuas de El Tio, que significa o tio. El Tio é considerado o poderoso espírito do submundo. Mineiros andinos indígenas colocaram essas figuras ali séculos atrás. Até hoje, muitos trabalhadores acreditam nessa divindade e pedem permissão antes de explorar os recursos da região. Como a mineração nessa área é extremamente perigosa, eles acreditam que El Tio pode protegê-los. Pouco antes do Carnaval de Oruro,
costumam fazer várias oferendas para ele. Número 21. Mina Assombrada. Esse vídeo apareceu na plataforma YouTube no canal Exploring Abandoned Mines and Unusual Places, em 2013. O criador entrou na antiga mina Horton, em Nevada. Lá dentro, o local ainda estava cheio de correntes usadas no passado para transportar equipamentos. Acredita-se que o mineiro tenha morrido ali quando uma dessas correntes se rompeu durante o trabalho. Enquanto filmava, 2 correntes começaram a balançar violentamente sozinhas. O mais estranho é que não havia vento, e as outras correntes ao redor permaneciam totalmente paradas. Ele acreditou que aquilo poderia ser obra do fantasma do mineiro que morreu no local. Mais tarde, admitiu que essa tinha sido uma das explorações mais aterrorizantes que já fez. Número 22. Descoberta misteriosa. Em 2023, o criador de conteúdo Jack Cooper, do canal Dangerous Naturist, estava fazendo uma trilha perto de sua cidade natal, no sul de Ohio. Ele acabou se perdendo um pouco e encontrou uma caverna nova. Só que a situação ficou estranha muito rápido. Logo na entrada, havia restos esqueléticos presos entre as rochas. Parecia que um animal tinha ficado entalado ali e morrido tentando sair. Mas a parte mais perturbadora era outra. Alguém havia colocado velas dentro das cavidades dos olhos do esqueleto. Jack não conseguiu decidir se aquilo era uma brincadeira, um ritual ou algo ainda mais sombrio. E você, o que acha? Número 23. Caverna aterrorizante. Quem publicou esse vídeo afirmou que mineiros haviam encontrado a entrada do submundo. A justificativa para essa teoria era o fato de sons altos, parecidos com gritos, estarem vindo de dentro do túnel. No vídeo, até os mineiros pareciam estar fugindo, mas essa era apenas a interpretação do autor da postagem. Não havia nenhuma evidência concreta para provar aquilo. Por isso, muitos espectadores não ficaram convencidos e começaram a sugerir outras explicações. Alguns comentaram que o túnel perfeitamente circular parecia ter sido escavado por uma tuneladora. Outros sugeriram que talvez houvesse pessoas presas lá dentro e que o túnel estivesse desmoronando. Então, qual hipótese parece mais convincente para você? Número 24. Criatura subterrânea. Enquanto filmava uma área de um parque, uma mulher notou o que parecia ser um pequeno túnel no chão. Ela ficou curiosa para ver aonde aquilo levava. Por isso aproximou a câmera para olhar melhor. Mas essa foi uma péssima ideia. Dentro do túnel havia uma criatura estranha. Ela parecia exatamente um rake, com olhos brilhantes encarando diretamente a lente. A criatura parecia ter percebido que seu esconderijo havia sido descoberto. A mulher se assustou tanto que perdeu o equilíbrio. A gravação terminou de maneira tão brusca que ninguém sabe o que aconteceu depois. Número 25. Criatura desconhecida da caverna. Ninguém sabe o que esse homem registrou em sua câmera. Um homem chamado Carlos Ramírez estava explorando cavernas antigas no México. Ele já tinha visitado aquela região várias vezes antes, mas dessa vez percebeu uma pequena entrada que nunca havia visto. Então levantou a câmera para filmar o interior. Foi nesse momento que surgiram 2 olhos brilhantes olhando de volta para ele. Como o local era escuro demais, ele não conseguiu identificar a quem aqueles olhos pertenciam. Sua mente começou a imaginar várias possibilidades. Poderia ser um animal selvagem, ou até uma criatura misteriosa. De qualquer forma, ele decidiu não entrar lá dentro. Número 26. Descoberta alienígena. Um homem chamado Richard Davis estava viajando até Devil's Hole, em Nevada. Trata-se de uma caverna inundada com cerca de 150 metros de profundidade. O local também está cercado por superstições antigas, que remontam ao século XVII. Richard queria investigar mais sobre essas histórias, mas acabou encontrando algo completamente diferente. A cerca de 16 quilômetros de Devil's Hole, ele encontrou uma carcaça estranha. Era pequena e fina, mas tinha uma cabeça grande demais para o corpo. Parecia muito com um alienígena. Ele publicou as imagens na internet, esperando que especialistas ajudassem a identificar o que havia encontrado. Mas depois disso, ninguém mais ouviu falar de Richard. Número 27. Santuário dos Morcegos. Se você algum dia quiser visitar um dos lugares mais empolgantes e ao mesmo tempo mais assustadores do mundo, essa caverna merece entrar na lista. Esse é o Santuário de Morcegos Monfort, na ilha de Samal, nas Filipinas. Como o nome já indica, o lugar abriga milhões de morcegos. Ele até entrou para o Guinness World Records por ter a maior colônia de morcegos frugívoros da Terra. Embora os visitantes não possam entrar de fato na caverna,
Ainda assim é possível observar a visão impressionante dos morcegos ocupando todo o local. O cenário é ao mesmo tempo fascinante e inquietante. Hoje, o santuário protege e administra cuidadosamente a área para garantir que os morcegos continuem vivendo ali em segurança. Número 28. Ritual estranho. Você consegue imaginar o que estava acontecendo aqui? Esse vídeo parece ter sido gravado dentro de uma caverna antiga. No centro, havia uma figura humanoide bastante estranha. Ela brilhava com uma luz nada natural. Nenhum ser humano deveria emitir esse tipo de brilho, e isso deixava a cena ainda mais desconfortável. Alguns segundos depois, a câmera se move e revela vários homens usando mantos brancos. Eles parecem estar entoando algum tipo de canto, e a cada palavra, a figura brilhante ficava mais intensa. O vídeo nunca explicou o que realmente estava acontecendo. Seria um ritual, uma apresentação ou algo muito mais sombrio? Número 29. Entidade sombria aterrorizante. O que era aquela entidade assustadora? Um caçador de fantasmas visitou um túmulo em Omã, que, segundo a tradição, teria pertencido a um antigo rei. Diziam que esse rei praticava magia negra, e, de acordo com os rumores, ele teria aprisionado uma entidade sombria para guardar seu túmulo. Quando o investigador chegou lá em busca da verdade, encontrou uma figura horrível. A criatura tinha pele escura e olhos que pareciam bolas de fogo. Ela não se afastou do túmulo nem mesmo quando a equipe se aproximou. Depois da descoberta, ele compartilhou as imagens em seu canal, mas os espectadores ficaram divididos sobre a autenticidade do registro. Número 30. Descoberta não identificada. Em 2011, um fazendeiro de uma pequena vila na Rússia contou que ouviu um barulho muito forte vindo de perto de sua propriedade. Curioso para descobrir a origem do som, ele seguiu até o local e se deparou com algo realmente chocante. No chão, havia restos estranhos que não pertenciam a nenhum animal conhecido. A criatura tinha uma cabeça incomum, um tronco torcido e membros esquisitos. O mais estranho é que os restos pareciam muito antigos, quase fossilizados. E não havia nenhuma explicação para a forma como aquilo apareceu ali. A descoberta deixou os moradores da vila profundamente inquietos. Cientistas passaram a investigar o caso, mas somente testes apropriados poderiam dizer do que realmente se tratava. Número 31. Túnel Zumbi. O criador de conteúdo The Tapman explorou um dos túneis mais sinistros de Colorado Springs, conhecido como Túnel Zumbi. O lugar é perigoso, com ar escasso, risco estrutural e paredes desmoronando. Mesmo assim, continua atraindo exploradores. O nome do túnel vem de um dos pontos mais famosos de seu interior, os zumbis. Não são zumbis de verdade, claro, mas pinturas feitas por pessoas anônimas nas paredes. O explorador seguiu caminhando cada vez mais fundo, até finalmente encontrar esse trecho. A arte era tão inquietante quanto ele imaginava. Depois de ver aqueles desenhos perturbadores, decidiu encerrar a exploração. Número 32. Restos estranhos. O dono do canal Free for All explorou a famosa caverna AG, também conhecida como Caverna do Capone, em St. Paul, nos Estados Unidos. Esse lugar é um verdadeiro labirinto de túneis, subidas e passagens que seguem em todas as direções. Em certo momento, eles até se perderam tentando achar o caminho de volta. A caverna parecia uma mistura de duas épocas diferentes. No século XIX, havia sido usada para fins comerciais. Depois do abandono, virou ponto de encontro para grafiteiros. Durante a exploração, eles encontraram objetos realmente estranhos. Entre eles, um trampolim antigo. Também acharam equipamentos velhos e o que parecia ser uma geladeira antiga. Cada item parecia um resto deixado por um período diferente, e isso fazia o lugar inteiro parecer ainda mais estranho e desconfortável. Número 33. Monstro do Ralo. Esse vídeo aterrorizante vai fazer qualquer pessoa olhar para bueiros com outros olhos. Um segurança fazia sua ronda tarde da noite perto de um parque quando pensou ter ouvido um som incomum. Ele seguiu o barulho, que o levou até um ralo próximo. Quando apontou a lanterna para dentro, viu uma criatura monstruosa. Um ser branco e pálido o encarava de volta. O rosto tinha olhos assustadoramente claros e um sorriso largo e sinistro. De suas mãos saíam garras compridas. O guarda ficou tão horrorizado que nem quis tentar descobrir o que aquilo era. Saiu correndo para salvar a própria vida. Número 34. Entidade demoníaca na caverna. No ano passado,
Um grupo de exploradores saiu demais da trilha nas montanhas de Mesa da Islândia e encontrou algo que nunca esqueceria. Em meio às formações rochosas, havia uma abertura parecida com uma caverna, que não aparecia em nenhum dos mapas. Quando se aproximaram, perceberam que já havia algo lá dentro. Não era humano. Era uma figura demoníaca se movendo nas sombras. Embora não fosse possível ver completamente sua forma, os exploradores conseguiram registrar chifres enormes, um rosto parecido com o de um bode e membros de aparência infernal. Eles nem quiseram imaginar o que poderia acontecer se entrassem naquele lugar. Então mudaram totalmente a rota. Número 35. Inseto gigante da caverna. Essa criatura estranha está viralizando na internet. Ela teria sido descoberta por um grupo de pesquisadores japoneses que entrou em cavernas antigas no Japão. Eles estavam estudando os tipos de animais que vivem nesses ambientes subterrâneos e queriam documentá-los, mas acabaram encontrando algo inacreditável. A criatura parecia uma espécie de louva-a-Deus mutante. Era verde, tinha uma cabeça enorme e era grande demais para ser um inseto comum. Os pesquisadores registraram o animal, pensando que talvez se tratasse de uma espécie recém-evoluída. No entanto, não encontraram nenhuma outra criatura parecida dentro da caverna. Número 36. Descoberta na tumba. Ahmed Haggag, um aventureiro egípcio, compartilhou uma de suas descobertas mais impressionantes em sua conta na plataforma TikTok, enquanto explorava Saqqara, um local onde membros da elite e da realeza do Egito Antigo foram enterrados desde o período dinástico inicial. Ele e sua equipe encontraram uma tumba de 2.500 anos que ainda estava fechada. Lá dentro, descobriram mais de 300 múmias. A equipe ficou fascinada porque, considerando a idade, as múmias estavam em estado perfeito de preservação. Ahmed e os outros exploradores registraram cada detalhe. Depois, as múmias e os artefatos acabaram cuidadosamente levados para uma reserva de museu, onde poderiam ser preservados adequadamente. Número 37. Entidade demoníaca sombria. Um investigador paranormal seguiu até uma caverna na Arábia Saudita, um lugar considerado amaldiçoado. Ele queria descobrir se as lendas eram verdadeiras. Dentro da caverna, ficou cara a cara com uma figura demoníaca aterrorizante. A criatura não era muito grande, mas era horrível e estava coberta por pelos tão escuros que nem dava para distinguir seu rosto. A presença dela parecia extremamente pesada. O homem chegou a jogar sal abençoado na direção da entidade, acreditando que isso poderia afastá-la. Mas, quando percebeu que ela não sairia, ele e sua equipe desistiram e saíram do local, deixando a criatura em paz. Número 38. Fantasma da radiação. Essas imagens foram registradas há mais de uma década, quando um engenheiro entrou em túneis antigos da Segunda Guerra Mundial nas montanhas do Japão. Durante a guerra, um vazamento de radiação teria causado grande perda de vidas naquela área. Ele estava ali para medir os níveis atuais de radiação. No começo, sua câmera começou a apresentar falhas. Depois, uma figura pálida e fantasmagórica apareceu. Era extremamente alta e semi-transparente. Em seguida, o fantasma simplesmente atravessou uma parede. O engenheiro chegou a pensar que estivesse tendo alucinações por causa da radiação, mas a câmera tinha registrado exatamente o que ele viu. Como homem da ciência, ele não conseguiu explicar essa experiência assustadora. Número 39. Bunker secreto. Chegou a hora da exploração mais perturbadora do dia. Sabe para onde esses exploradores seguiram? Para o bunker secreto de Hitler, escondido sob uma floresta na Alemanha. Lá dentro, encontraram estruturas que teriam sido usadas para sustentar suas operações, protegidas por uma cúpula blindada. O bunker revelava maquinários monstruosos que haviam permanecido escondidos por muito tempo. Eles encontraram enormes motores, sistemas potentes e até um tanque gigantesco de gasolina que se estendia do chão ao teto. O local estava alagado em vários pontos, o que tornava tudo ainda mais perigoso. Em determinado momento, começaram a perceber que talvez não estivessem sozinhos. Alguns objetos pareciam ter mudado de lugar. Eles imaginaram que poderiam ser espiões ou soldados. Com medo de serem pegos, decidiram sair. Foi então que viram um velho estranho. A cena os assustou tanto que saíram correndo dali imediatamente.